Bom, esse é o primeiro de vários treinamentos que nós vamos realizar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ide Idens, trabalho com uma empresa de consultoria na área de saúde e de pesquisa clínica. Eu sou advogada e trabalho exclusivamente na área de conformidade regulatória e ética. Falaremos sobre tópicos diferentes relacionados à pesquisa, para que vocês possam entender todas as exigências que nós temos que cumprir nesses estudos clínicos e como é que elas podem impactá-lo ao trabalhar com essa plataforma, o que você precisa fazer, já que todos vocês aqui nessa chamada seriam os cientistas, médicos, enfermeiros, que trabalham no espaço clínico. Vocês estão num espaço único, vocês não são um patrocinador ou o centro do estudo. Eu já falei com o Sirius e o Eric aqui no grupo. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho mais daquilo que vocês precisam, do que é exigido de vocês. Mas, mais uma vez, é muito importante, porque uma vez que vocês entenderem o que pode acontecer e quais são as expectativas do patrocinador por causa das exigências regulatórias dos Estados Unidos, vocês ficarão muito mais cientes e também terão mais capacidade de trabalhar com conformidade. Aqui, um mapa da estrada para saber o que nós queremos cobrir aqui neste evento. E eu acho que, já que esse é o nosso primeiro treinamento e algum de vocês podem já não ter trabalhado tanto assim com pesquisa clínica, nós vamos fazer uma revisão geral de conformidade. Nós temos muitas siglas, muitos termos, e, é claro, nós falamos de pesquisa realizada nos Estados Unidos, e vocês podem não estar tão acostumados com parte das nossas agências regulatórias e exigências. E é claro que cada jurisdição tem uma forma diferente de trabalhar com isso e de monitorar esse trabalho. Depois nós vamos falar sobre o que vem a ser, de fato, o consentimento informado numa pesquisa clínica, quem é que organiza, quem é que administra. E, mais uma vez, vocês farão a aplicação do consentimento informado depois que o centro fizer, de fato, parte do estudo, mas vamos falar um pouquinho sobre os processos e as expectativas que nós temos com a plataforma de vocês. Então, aí nós temos que pensar quais aspectos são mais importantes para vocês terem um consentimento informado que funciona e que atende às exigências. Depois, nós vamos falar sobre algumas coisas específicas do Talocan e sobre um glossário. Tem algumas palavras que vocês já podem conhecer, outras não, mas eu acho que ele é bastante útil. Todas as vezes que nós falamos de estudos clínicos, qual é o objetivo global? Nós queremos ter uma ideia incrível, queremos testá-la de formas diferentes no laboratório, em modelos animais, e aí, então, nós a levamos para humanos. Agora, a ideia seria apenas uma ideia, um conceito, onde nós vamos falar sobre todos os conceitos que têm que ocorrer antes que nós possamos levar o estudo para a beira do leito, para os pacientes. Num estudo clínico, nós definimos a conformidade. Eu sei que é meio frustrante, gente, quando os regulamentos são vagos, mas, na verdade, nós queremos que isso seja verdade, porque vamos pensar em tipos diferentes de estudos clínicos que são realizados todos os dias. Temos oncologia, pediatria, temos distúrbios neurológicos, e a oncologia, que é uma área tão grande. Quando vocês trabalham com populações diferentes, pessoas diferentes, e quando você trata necessidades diferentes, talvez você até esteja trabalhando com uma ciência social, ou
de outras áreas, não necessariamente a área médica. Mas em todos os estudos, quando você é uma pessoa que faz o que eu faço, por exemplo, o que é que você faz e qual é o objetivo de longo prazo? Se a ciência funciona, se a molécula testada estiver funcionando, o modelo animal estiver funcionando e você quiser levar para humanos, você precisa saber onde você quer chegar. E aí, então, você vai precisar saber que regras se aplicam, que agências regulatórias também têm jurisdição sobre as atividades que você vai estar realizando, o nível de conformidade necessário, é claro que isso tudo é baseado no risco. O que será exigido e vocês vão ter que navegar pelo sistema para ter certeza de que vamos cuidar dos pacientes e trabalhar em conformidade. E o que vai acontecer se nós errarmos? Quais são as penalidades? É importante entender o risco que assumimos ao trabalhar com estudo clínico. Chamamos isso tudo de caminho crítico. Vou apresentar dois gráficos, né? Quando nós falamos sobre a pesquisa, nós temos o público-alvo, obviamente, pacientes, mas nós também precisamos saber quem é que vai fazer esse tipo de pesquisa, quem é que vai fazer esse padrão de cuidado médico, que ambiente vai me proporcionar os pacientes adequados, aqueles que eu preciso, e também como é que eu vou conseguir recrutar os pacientes, porque o recrutamento é uma das principais razões para os estudos clínicos não darem certo. De onde vai vir o dinheiro? Porque esses estudos custam muito dinheiro, até chegarmos aos testes à beira do leito. Então, nós precisamos pensar em como nós podemos trazer esse estudo para o mundo, para a vida real. Há muito treinamento, estratégias envolvidos nessa via, nesse caminho que nós temos que seguir, para que essas decisões sobre como e onde nós temos que aplicar a conformidade. Com esse gráfico, eu acho que fica muito mais fácil, porque às vezes pode ser muito assustador, né? E isso me ajuda a colocar tudo numa caixinha específica. Então, nós falamos de ciência básica, o laboratório, a molécula, você não vão ver tanta coisa relacionada à conformidade aqui, mas também não tem tanto risco assim. Na ciência básica, as primeiras áreas de publicação seriam coisas que estão relacionadas a condutas indevidas na área de pesquisa, ou como, por exemplo, assinar um contrato que diz claramente quais são as expectativas do patrocinador, quem é que vai pagar o quê. Tudo isso se aplica, mas fora isso, nós não entramos em regulamentos de alto nível até chegarmos à área de desenvolvimento pré-clínicos e teste com animais, porque aí nós temos várias aprovações que são necessárias, um manual de conformidade e vários regulamentos que são monitorados. Ao falarmos de desenvolvimento clínico, nós começamos a tratar com testes em humanos e também vamos compartilhar dados muito sensíveis. Nos Estados Unidos, nós temos o que chamamos de IPA. É muito diferente, mas tem alguns princípios relacionados à lei de privacidade, a LGPD. E aí, depois, nós temos as cobranças, faturamento, onde há uma legislação muito grande e que são específicas à conformidade na área de pesquisa, porque nós temos muitos pacientes que podem estar recebendo cuidados de saúde oferecidos por serviço público. E aí nós temos que pensar como é que os pacientes chegam ao estudo clínico. É tudo muito complexo. Às vezes pode parecer que as pessoas só fazem faturamento na vida, ou só trabalham com questões éticas, ou só trabalham com testes em humanos. Além disso, sempre que nós trabalhamos, nós precisamos de aprovação do FDA, a Agência dos Estados Unidos, ou a EMA, a Agência da Europa. Depois de fazer todos os testes adequados e tivermos resultados positivos que nós acreditamos que possa mudar ou inovar, e depois disso, quando chegamos ao mercado, nós ainda temos algumas obrigações pós-marketing. E claro que se surgir alguma coisa durante essa fase de pós-marketing relacionada a uma conduta indevida ou conflito de interesse, o contrato continua valendo.
nessa fase de pós-marketing. E tudo isso tem a ver com regulamento e conformidade. Então, que bom para vocês. Vocês não precisam saber tudo isso, prometo que não. E eu vou mostrar só as generalidades para vocês poderem saber o que é que vocês precisam levar em consideração. Agora, como é que nós nos preparamos para entrar nesse caminho, para percorrê-lo? É bom, como é que nos preparamos? Tem a parte prévia, antes da pesquisa, com a pesquisa anterior, que é necessária em todos os regulamentos. Também tem que haver um caso de negócio, é, é necessário pensar muito em como é que vai ser feito o estudo, como é que vamos ter acesso à população de pacientes, fazer o recrutamento, também a carga da doença deve ser baixa, mesmo assim, tendo acesso às informações necessárias, e não é apenas recrutar os pacientes, e sim mantê-los. Então, a plataforma de vocês é uma coisa que um centro de pesquisa está dizendo para o paciente, bom, você pode fazer isso online, não precisa vir até aqui para fazer. Então, eles não vão precisar ir até o centro e se deslocar. Então, vocês são muito importantes nessa parte desse caminho e são uma grande vantagem, né, da plataforma. Essa é uma vantagem. E depois está a ética e a conformidade. Quem é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer, o que é aprovado, o que não está aprovado. Então, entender todos os esquemas regulatórios e também com quem vamos colaborar. Porque o estudo, a pesquisa não acontece num vácuo, então há outros centros, talvez, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que é necessário fazer exames clínicos que devem vir de um laboratório certificado nos Estados Unidos e aceito. Talvez vocês usem algum laboratório, mas talvez ele não esteja autorizado, então é necessário usar o laboratório apropriado para fazer os exames clínicos, e tudo isso faz parte das colaborações. E depois o início da participação do centro. Tudo isso acaba estando nos contratos que regem tudo isso, e depois também define quais as aprovações e a conformidade regulatória necessárias. Aí a CUC é para os animais, IRB para os humanos, que é o Comitê de Ética nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, ele é chamado de Comitê de Ética, não IRB. Eu não sei por que nos Estados Unidos ele é chamado de IRB e ficou assim, mas eu sei que Comitê de Ética é a palavra, é o termo adequado no resto do mundo. IFDA, EMA, ou seja qual for o regulador, a autoridade regulatória. E vamos analisar todos os elementos daquilo que é necessário fazer no formulário inicial. Então, vendo agora esse gráfico aqui, essa tabela, eu adicionei todos os escritórios, todas as agências regulatórias envolvidas, para podermos entender esse caminho. E também o fato de que estamos nesse desenvolvimento clínico é aqui que nós estamos, que é onde o trabalho de vocês acontece. Então, vocês vão ter que cumprir ou estar a par de todos esses regulamentos aqui. E o cliente, que também quer aprovação da FDA, provavelmente, também precisam se certificar de que esses regulamentos, tudo isso seja também cumprido, que é o próximo passo desejado. E também todos esses assuntos, desvio de conduta, conflito de interesse, contratação, têm as suas próprias regulações e as próprias autoridades para as quais devem prestar contas. Eu sei que é muita informação, é muita informação. Alguma pergunta por enquanto? Alguma pergunta? Parece que não. Então vamos continuar. Quando iniciamos um estudo clínico, e vocês já trabalharam com isso, não é? Então já ouviram falar de início do centro e as visitas de início do centro, que é muito trabalho só para iniciar. Houve alguma pergunta? Alguém queria falar alguma coisa? Parece que não. Então, é bom se certificar de ter tudo no lugar e que estejam preparados, não apenas
tudo isso leva tempo se fazer, deve haver um protocolo científico, e também tem os formulários como o da IRB que precisam ser preenchidos e passar por processo de aprovação. Então, também vão precisar de tempo para esses processos que também custam dinheiro, é necessário pagar pelas aprovações. Também haverá um plano de recrutamento também bem específico. Nos Estados Unidos, a FDA já emitiu algumas guias, algumas diretrizes sobre como fazer isso. Também precisa incluir diversidade, não é apenas um plano de recrutamento em si, também precisamos demonstrar que há diversidade nesse plano de recrutamento para garantir que nós estejamos, realmente chegamos a toda a população, todos os pacientes que poderiam se beneficiar dessa inovação. Os protocolos do estudo precisam estar redigidos e também é necessário ter um calendário grande, talvez 15 visitas. Então, cada uma dessas consultas precisam estar ali com o horário, o dia, com o paciente não pode ser visto fora do prazo, porque seria um desvio do protocolo. Tudo isso é bem estratégico, é necessário também para ter uma tecnologia adequada e um plano adequado. E como vocês devem saber, também é necessário consentimento informado, que faz parte do processo de aprovação para o IRB, ou Comitê de Ética, e para o FDA ou a EMA. E nessa parte do consentimento, o centro e os profissionais vão precisar apresentar esse formulário, esse documento para o paciente, para ver se a pessoa está interessada ou poderia ser candidata para para o estudo. Não é que vamos dar informações sigilosas nesse consentimento, mas é necessário dar informações completas para o paciente, que tem a ver com esse estudo, quantas visitas, o que é que nós estamos tentando fazer, aprovação de tal medicamento. E se for assim, o que significa? Vai diminuir o avanço, o desenvolvimento do câncer, por exemplo. Eles precisam saber, principalmente nos Estados Unidos, que é uma sociedade muito dada ao ajuizamento de causas, é necessário ter um consentimento informado para garantir que o paciente tenha os seus direitos respeitados, que eles estão participando voluntariamente, que isso não é obrigação, que eles sabem o que é que eles vão vivenciar realmente, o que vai acontecer, porque temos uma história mundial muito, muito negativa, onde os pacientes são usados nos estudos, nas pesquisas, sem consentimento, que eles nem sabiam que eram sujeitos de pesquisa. E alguns eram presos, outros eram pessoas com deficiências de algum tipo. Então, é importante nós nos certificarmos de nunca mais repetirmos essa história. Mas o consentimento informado, mesmo assim, se tornou o que nós chamamos de um dispositivo CYA, que quer dizer há tantas informações nesses consentimentos informados, por exemplo, de oncologia, começam com 35 páginas. E eu que já trabalhei com, eh, com pacientes oncológicos, e quando a pessoa já está num estágio bem avançado do câncer, a pessoa olha para aquele documento tão comprido e acaba só virando até a última página e assinando e pronto, que não é consentimento informado, mas esse consentimento informado precisa estar por escrito, deve ser apresentado e aprovado pelas autoridades regulatórias e pelo Comitê de Ética antes de começar a recrutar os pacientes. Então, é uma parte muito importante. Iri, eu sou o Eric, você pode voltar para o slide anterior, por favor? Só umas duas coisas. A equipe aqui, muitas dessas pessoas que estão nesse call, estão trabalhando com Tacolan. Então, das perguntas sobre o plano de recrutamento é quanto à diversidade no plano de recrutamento, você demonstra que tem uma estratégia, que fez, envidou esforços para ampliar a cobertura, ou que recebe pessoas de diversas origens, ou, ou como é que você
como é a prestação de contas ali? Porque a FDA sempre dá diretrizes, é orientação, não é? Orientação, é assim que os advogados falam. Bom, essa é a pergunta do ano, na verdade, quanto a essa diretriz, essa orientação da FDA sobre diversidade, porque é tão nova e ainda não houve casos para testá-la, dizendo, bom, o limiar é esse, ou esse é o máximo, você tentou, você não tentou o suficiente, envidou suficientes esforços ou não. E é claro que muitas pessoas estão preocupadas com isso, e não é porque eles não queiram que a população de pacientes seja diversa, mas porque a ciência por trás do estudo poderia realmente limitar o plano de recrutamento. Então, é necessário ter critérios de elegibilidade para aquilo que está sendo feito. E há um argumento muito importante na nossa indústria, no nosso setor, que os patrocinadores são tão específicos com esses critérios de seleção, por exemplo, um unicórnio, você vai precisar recrutar, sei lá, um unicórnio roxo, sei lá, qualquer coisa. É muito difícil de achar esses pacientes especificamente. Então, e normalmente o patrocinador responde, bom, é ciência, não posso mudar o fato de que essa doença só acontece, só ocorre em determinada população. Então, os cientistas falam: bom, nós entendemos a parte científica, mas veja os critérios de seleção, de elegibilidade, eles não são necessitários. Eu perdi tal ou qual paciente que poderiam ser bons candidatos por causa disso. Então, não é um argumento embasado na ciência, realmente. E desde 2022, e devido àquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, e ainda estão tentando resolver um problema, vimos que existe alguma coisa, não sei se foi intencionado ou não, mas as grandes farmacêuticas acabam focando em alguns dispositivos e alguns medicamentos apenas. E, na minha opinião, não é intencional. Na verdade, são pelo menos 10 anos o tempo necessário para desenvolver e começar a vender um medicamento que custa milhões de dólares. Eles não vão investir numa coisa que não vai ter um retorno bom. E, bom, nem todo ano é lançado um medicamento realmente que vende tão bem e que dá um retorno tão importante, tão expressivo. E bom, e os comitês de ética do mundo, bom, o FDA é quem faz as orientações, né, as diretrizes, mas é o comitê de ética quem decide. Eles estão muito preocupados, porque eles sentem que eles não sabem qual é esse limiar, qual é esse mínimo, eles não têm informações suficientes para sabê-lo. O que eu posso dizer que eu já vi é que é necessário programas mais proativos, com comitês de éticas institucionais. Eu trabalho muito com a Universidade de Michigan e eu gosto de falar que eles fizeram direito. Quando eles viram essa novidade da FDA, eles imediatamente começaram a exigir um plano de recrutamento diverso. De diversidade, eles falaram: bom, é um processo de aprendizagem, nós ainda não sabemos, mas é necessário entrar já nessa onda. E mesmo se nós errarmos, como nós estamos entrando no processo, já adiantados no processo, então vamos estar mais preparados mais para frente. Essa atitude mais proativa que eu já vi. E outros dizem, bom, eu vou esperar pela FDA. Por enquanto não é exigido, não é uma exigência, não é obrigatório. Fantástico, queria agradecer a vocês. Eu acredito que nós temos que pensar em termos de traicoas e também em algo como um mapa, como se fosse um termômetro para verificarmos o tipo de score de diversidade, e à medida em que as pessoas se registram no Tricoa e fazem a sua identificação étnica ou tipo de pele, cor de pele, nós podemos pensar em algumas coisas. Sirius, você também falou sobre isso um tempo atrás, mas acho que
Isso seria algo no sentido de dizer que você agora já concluiu, você conseguiu incluir todo esse espectro de raças, mas mesmo com o Tavos, talvez nós possamos criar um score, mesmo que seja uma coisa mais morfológica, onde nós possamos fazer uma avaliação e dizer, essa cor é morena. Mas nós temos toda uma configuração que poderia incluir um score de diversidade, onde nós podemos avaliar essa escala, mas pelo menos 20%, ou de uma forma que pudesse refletir a população em geral, para poder validar tudo isso. É isso que eu queria dizer, né? Desculpe interromper. Olha, o que eu diria para concluir essa ideia é de que realmente esses dados seriam muito valiosos em níveis diferentes, mesmo que a plataforma pudesse informar os dados, seria realmente tremendamente válido, não só do ponto de vista científico ou de validade científica, mas também por causa do nosso plano de recrutamento e porque isso vai acontecer. Não é apenas uma questão de si, é só quando vai acontecer, porque sabemos que vai acontecer e temos que pensar nisso como um todo. E eu estou bem satisfeita que você tenha falado sobre isso e terei o maior prazer em falar mais sobre isso se vocês quiserem. Quando nós pensamos em falar com o Comitê de Ética Institucional para obter a aprovação de um estudo, esses são os critérios exatos incluídos nos regulamentos, e é claro que tem muito mais do que está aqui. Essa é a versão mais básica daquilo que o Comitê de Ética Institucional tem que verificar. Quando você passa por esse processo, eles vão perguntar a vocês, sim, você vai submeter o seu protocolo científico, mas eles também vão pedir para você explicar para eles como é que vocês vão recrutar, como é que vai ser feita a dosagem, como é que você vai evitar um evento adverso? Como que você vai se comunicar com os participantes? Como é que vai ser o processo de consentimento informado? Para você imaginar esse estudo e realmente conseguir descrever o que está acontecendo. E aí, quando chegarmos ao item 4 de todas essas coisas que vocês têm que fazer, vocês terão um consentimento informado, que vai incluir indivíduos, às vezes, que são crianças muito jovens, e que não vão assinar o consentimento será assinado pelo responsável jurídico, mas é um critério específico. Uma outra coisa que vocês vão ver importante aqui é o número 7, onde nós vamos tomar as providências necessárias para proteger a privacidade dos indivíduos e manter a confidencialidade dos dados. Então, a importância da privacidade, confidencialidade, tudo isso é muito importante. É importante entendermos isso, porque esse é um dos riscos que sempre estão envolvidos nesses consentimentos. Você vai fazer algumas perguntas sem muito comprometimento para pacientes. Você não tem muito risco para revelar num estudo como esse, mas você, mesmo assim, tem que informar que, embora você faça todo o possível para que ninguém identifique quem é o paciente, que pode haver um vazamento ou alguma forma de revelar a identidade do paciente, ou seja, faremos todo o possível, mas que há um risco e isso tudo precisa estar relacionado ao consentimento informado. Se você não colocar isso no consentimento informado, eu tenho certeza que o Comitê de Ética Institucional vai pedir para vocês fazerem isso. É importante minimizar riscos aos indivíduos, para ter certeza de que o risco que o paciente será exposto vai valer a pena em comparação com o benefício que ele vai receber. Mais uma vez, mesmo antes das orientações do FDA e antes de 2021, isso já existia. Quando esses consentimentos foram feitos inicialmente nos anos
80, ou seja, é importante escolher os pacientes e identificar determinadas populações. Tudo isso sempre existiu, mas vocês verão aqui que depois que nós tentarmos obter o consentimento informado, nós temos que documentá-lo. São critérios importantes, e é claro que nós podemos ter mais detalhes de como é que nós vamos colocar isso em prática, mas eu gostaria que vocês soubessem que é isso que o patrocinador farmacêutico e a equipe de pesquisa tem que compilar para poder solicitar a aprovação. Isso tudo tem que estar no consentimento para que possamos ter aprovação. Tudo isso tem que ser voltado para o paciente e tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética Institucional. Quando nós falamos sobre os regulamentos, de fato, é isso que eles têm a dizer em relação ao consentimento informado. Se o indivíduo tiver um representante jurídico autorizado, nós podemos também, às vezes, ter um menor de idade, e aí você não vai fazer o consentimento com o paciente em si, mas com o responsável jurídico. Tudo isso tem que estar incluído nesses regulamentos. E aí, quando nós pensamos em tudo isso, e como nós fomos daquele regulamento para aquilo que o Comitê de Ética Institucional espera, e o que eles vão perguntar a vocês, ou você pode até sofrer uma auditoria em relação a isso. E eu sei, mais uma vez, vocês não vão aplicar o consentimento informado pessoalmente, mas é importante que vocês entendam como entra o consentimento informado nessa história toda, para que vocês possam obter o consentimento informado que vocês desejam, que vocês buscam para o estudo de vocês. O processo do consentimento informado é bem isso mesmo, é um processo. A pior coisa que nós podemos dizer para uma pessoa do comitê de ética é que o consentimento informado é só um documento, é só um vínculo jurídico para nos proteger de problemas. Não, não é isso. O objetivo do consentimento informado é, de fato, apresentar ao paciente ao estudo clínico tudo que vai acontecer com eles, todos os riscos e benefícios. Mas ele também tem a ver com responder às perguntas que são feitas. Em muitos estudos, são muito complexos, complicados e exigem muito dos pacientes. Quando nós navegamos na área da saúde, é muito importante porque às vezes as coisas ficam complicadas e nós temos que ter certeza de que os indivíduos terão tempo para ler o consentimento, processar, fazer as perguntas que eles querem fazer para o médico, para o enfermeiro, até uma pessoa como eu. É importante que eles saibam que é tudo voluntário. Pode parecer meio bobo, eu acho que ninguém poderia me forçar a participar de um estudo clínico. Porém, é importante entender qual é a relação entre um médico e um paciente. Porque se for o seu médico, o seu clínico, o seu oncologista, é claro que você tem muita fé nesse profissional. Você acaba desenvolvendo uma relação com ele. E você, sinceramente, acredita que eles vão poder ajudar vocês com o que quer que seja. E aí, quando eles fazem uma sugestão para você participar de um estudo, é claro que isso leva em si um certo nível de influência. É, acaba sendo uma relação meio protetora. E é isso que nos preocupa em relação ao paciente. É importante que eles saibam que isso é uma escolha, que se ele disser não, isso não vai ter um impacto na relação do paciente com o médico ou sobre a doença, e que é o paciente ou o indivíduo que decide. É apenas uma pesquisa, não dá para garantir que vai haver um benefício, não dá para garantir que vai funcionar. E mesmo que a terapia ou o produto em teste funcionar, nós não sabemos se ele vai funcionar para um determinado paciente. É importante termos certeza de que o paciente vai receber informações honestas
Ele não pode acreditar que só porque está no estudo ele vai ser curado. Não dá para prometer isso, e é muito importante que isso seja uma conversa, um diálogo, que seja educacional, e que o consentimento, na verdade, vai funcionar como se fosse um script. É um documento que o paciente recebe, onde encontra todas as informações. Então, será que eu quero participar desse estudo? Eu preciso de ajuda, preciso de suporte, discutir com a família. Mas não é só uma coisinha para colocar na mesa e assinar sem ler. Mesmo num contato inicial com o consentimento, o objetivo dele é ser bem privado. Você não vai fazer consentimento informado de vários pacientes de uma vez. É importante levar o paciente para um lugar onde ele se sinta à vontade e também que haja sigilo, porque esse é um princípio muito importante sobre a participação. Da mesma forma que as informações sobre a saúde do paciente, né? Ou seja, tudo isso acaba caindo naquilo que nós chamamos de processo do consentimento informado, e é por isso que é tão importante entender que isso é mais do que um documento. Eu sou uma advogada, e tem gente que fala, ah, tá, foi o advogado que falou isso, né? Mas nós temos uma linguagem muito importante que vai proteger as pessoas. O consentimento informado se trata disso, de um ponto de vista ético. Nós não queremos que ah, tenhamos pesquisas que não sejam voluntárias. Então, o que é que o consentimento informado faz do ponto de vista jurídico? Em geral, algumas coisas que nós não levamos em consideração, porém, há evidências de que o pesquisador tem uma obrigação em relação ao paciente. E, além disso, de que o paciente vai documentar de uma forma clara que eles querem participar. Podemos ter algumas questões, problemas, ou a vontade de sair do estudo a qualquer momento. Para tudo isso, há um processo. É um conceito muito interessante, porque se nós não tivermos o consentimento informado, não apenas vamos ter problema com o Comitê de Ética e com o FDA, ou agência regulatória, mas essa é uma das primeiras coisas que as pessoas conferem quando algo dá errado. É muito interessante verificar como é que nós lidamos com isso, porque ele realmente pode criar um vínculo de obrigação, mas não é um contrato. Só que eu queria mencionar tudo isso aqui agora, porque queria que vocês entendessem qual é o mecanismo disso tudo. Trata-se de um processo, não é só um documento, e da mesma forma, não se trata de um contrato. Não apliquem um consentimento informado como se ele fosse um contrato. Ele é um documento para criar uma relação cujo objetivo é mostrar que agora esse paciente vai ser nossa responsabilidade, porque ele decidiu participar. Agora, quanto à privacidade e à confidencialidade, vocês já ouviram sobre isso no módulo comercial? Vão ouvir isso no módulo comercial, na verdade? E eu gosto de repetir mesmo assim, porque faz parte do processo de consentimento informado. Sempre é necessário termos dispositivos para a proteção da privacidade. Com o Comitê de Ética Institucional, quando eles estão analisando as candidaturas, os formulários, nós vemos qual é o nível de risco, qual é o risco, a pessoa, se ela for tratada com esse medicamento, vai ter só uma dor de cabeça, no máximo, ou poderia morrer? Quais seriam os desfechos possíveis, né? Então, uns são mais graves do que os outros. Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos dizer, não, não é só dizer para a pessoa, ah, você poderia morrer, e sim, vamos ter que explicar. E também precisamos demonstrar que vamos
tomar conta da segurança do paciente fisicamente, também dos dados, das informações do paciente. São informações muito sensíveis sobre saúde que estão sendo coletadas, mas não temos, às vezes, proteção de dados no centro de estudo. E não sei quantos de vocês saibam, mas nos Estados Unidos, principalmente, tivemos vários hospitais e até farmacêuticas e médicos que foram atacados por hackers. E o objetivo era pegar os dados deles e pedir resgate, porque eles sabiam que eles podiam fazer o que quisessem com os dados. Bom, mas qual é o plano, então? Você tem algum plano? O seu centro de estudo tem algum tipo de treinamento para saber o que fazer nesses casos? Como é que vocês fazem a anonimização dos dados? Como é que vocês destroem os dados após talvez um tempo específico? E quais são as regulamentações nesse caso, né? Então, tudo isso será buscado e também formas tangíveis de demonstrar que vocês realmente estão compromissados com essa confidencialidade, com essa privacidade, né? Desses dados sensíveis. Agora, depois de começar, já começou o estudo, temos os contratos, as negociações, houve várias sessões de treinamento com o consentimento informado, já os pacientes estão recrutados, e agora precisamos pensar na parte da administração, da gestão do consentimento informado. Já foi planejado, já foi pensado, já foi redigido, e agora foi enviado para o Comitê de Ética Institucional, que aprovou, e isso deve ser feito. E depois, quando já começa o estudo clínico, é necessário que haja esse consentimento e há vários outros assuntos a serem levados em consideração nesse caminho. Talvez haja populações vulneráveis que precisam ser protegidas ainda mais. Faturamento, é claro, que também é importante, deve ser constante e sempre igual. E o monitoramento contínuo também é necessário que haja em intervalos específicos, não apenas para garantir a segurança, mas para fazer o que realmente disseram que seria feito, quanto ao armazenamento de dados, proteção de dados, etc., e depois que seja seguido o protocolo. E também é necessário apresentar relatórios e notificações. Então, pelo menos uma vez por ano para o Comitê de Ética Institucional, às vezes mais vezes, e o FDA também exige isso. E, às vezes, é necessário fazer mudanças, algum tipo de emenda, de modificação, uma ou talvez até 500, de vez em quando, né? E, às vezes, há eventos adversos ou um desvio do protocolo que precisa ser notificado e não pode esperar até o próximo relatório anual. Então, é uma conversa constante. E, como parte desse monitoramento contínuo, é necessário às vezes, atualizar várias vezes o consentimento informado para o estudo, e é necessário se certificar de que a versão sendo usada seja correta, segundo o protocolo. E às vezes isso é muito difícil, às vezes a versão errada é usada, é um desvio do protocolo, às vezes ao longo de, sei lá, 10 anos, 15 anos, pode haver várias mudanças nesse consentimento e é difícil se manter a par. Então, é necessário pensar não apenas na importância do consentimento informado, dos requisitos, mas também essa parte prática da gestão do consentimento informado e saber bem como é que funciona. O que aconteceria, o que acontece depois? Seguindo as leis e regulamentos, é necessário ir até cada participante ou seu representante autorizado, é feita uma conversa de consentimento informado e isso é documentado. E não é necessário que sejam informações tão específicas, não é necessário. Bom, quanto aos representantes autorizados, isso depende do Estado. Nos Estados Unidos, não depende do FDA, nem dos regulamentos que regem os comitês de ética internacional. Uma conversa interessante,
Normalmente são parecidas essas regras, mas é, é uma coisa que o centro de estudo precisa conhecer adequadamente, saber. E há vários cenários que nós precisamos imaginar. Por exemplo, se for uma criança e os pais estiverem divorciados, então é necessário ver quem é que tem a guarda da criança para se saber quem é que pode prestar esse consentimento informado para a criança participar do estudo. Outro exemplo é um indivíduo, por exemplo, normalmente são estudos para medicamentos de uso emergencial, então é pouco tempo, é, o tempo de estudo ou de procedimentos ou de coleta de dados, e a pessoa pode não estar acordada, ela pode estar em coma, por exemplo. Então é necessário ir à sala de espera e ver, bom, quem é a pessoa que tem autorização para assinar esse consentimento antes de poder recrutar o paciente. Isso pode ser bem complicado, na verdade. E o último exemplo, que eu considero também muito importante para esse grupo de pessoas, é a tradução e interpretação. E a língua, se você sabe que o plano de recrutamento inclui gente que não que fala diferentes línguas e que a língua do estudo é inglês, mas a maioria das pessoas que vão entrar pela porta são pessoas que falam português, então é necessário traduzir os documentos e também é necessário saber se comunicar com essa pessoa. Como é que eu vou garantir que essa pessoa entenda realmente o que está sendo dito quando existe uma barreira de linguagem? E, do ponto de vista do regulamento, quem pode ser o intérprete? Seria coerção usar o pesquisador mesmo, o investigador principal, se é uma pessoa que fala português, fazer a interpretação, ou será que tem que ser um intérprete totalmente independente? Tudo isso faz parte do consentimento para diversos pacientes, populações, etc. É importante que esse processo seja contínuo, e a equipe de pesquisa deverá fazer esse consentimento informado várias vezes, com várias pessoas, cada vez que haja um risco novo ou alguma mudança no tratamento, tudo isso precisa ser divulgado, informado ao paciente. Então, é necessário um novo consentimento informado a cada vez que a pessoa entra no consultório. Às vezes é necessário voltar a ver esse assunto. E é necessário pensar que esse consentimento, esse processo de consentimento informado, ele é repetido várias vezes. E existe uma boa prática, que não é necessariamente regulatória, que é uma boa prática clínica, o que chamamos de melhores práticas, é que pelo menos deve haver uma confirmação verbal com o paciente a cada vez que a pessoa for ao consultório, for ao centro, se eles ainda concordam em continuar fazendo parte do estudo, e também saber se a pessoa tem capacidade jurídica para continuar. Às vezes, se a pessoa não tem capacidade jurídica, então é apenas uma anuência, um assentimento, que é uma coisa mais simples e que é usada com crianças com mais de 7 anos de idade, onde é mais visto nos pacientes pediátricos, e também é necessário explicar para o paciente que está fazendo parte de uma pesquisa, em termos bem simples, o que irá ser feito, e também, pelo menos, saber averiguar se a criança ou a pessoa está interessada. Bom, não é uma coisa vinculante, mas mesmo assim é feito. E é necessário o consentimento do representante legalmente autorizado, mas o paciente, sendo uma criança, por exemplo, um menor de idade, pode dar pelo menos aquele assentimento, aquela anuência, indicando que está interessado. E também é necessário dar tempo aos pacientes. Eu acho que eu não disse isso antes. Principalmente os estudos grandes e complicados, eu trabalho muito com oncologia, por exemplo, nós preferimos dizer para a pessoa, bom, vá para casa, pense, fale com os seus entes queridos,
fale com a sua rede de apoio antes de decidir, é uma decisão muito importante, é uma coisa que poderia ter um impacto ainda maior na sua vida, para além daquilo que você já está enfrentando. Então, é importante que não haja afobamento, que a pessoa não decida de forma assodada. E é necessário também, se a pessoa possa ler o documento para também poder analisá-lo e fazer as perguntas necessárias. E às vezes a pessoa dá uma olhada no documento e fala assim: na verdade, eu prefiro não participar. Então é importante essa conversa desde o início. E também não pode haver nenhuma isenção de responsabilidade. E isso deve ser verificado pelo Comitê de Ética Institucional em todas as versões do documento. Você não pode dizer, você assinou ali, então, se acontecer alguma coisa de errado com você, a culpa não é minha. Isso não funciona assim. É necessário eles estarem cientes dos riscos, mas o fato de estarem cientes dos riscos não significa que você não tem nenhuma culpa no cartório ou não pode ser responsabilizado. Isso não é assim. Agora, o Comitê de Ética Institucional trabalha com os pacientes e nós queremos ter uma participação voluntária, mas às vezes as situações são tão diferentes. Então, como é que nós fazemos essa conversa quando não temos muito tempo? Então, o Comitê de Ética Institucional pode dispensar alguns tipos de documentação em circunstâncias especiais. eh, Às vezes, todo o processo pode ser dispensado e eh, o paciente é notificado assim que ele recupera o conhecimento, que ele volta a acordar. Mas isso é muito incomum. E os critérios que eu já falei não mudam. Eles podem sair se quiserem, não podem se sentir obrigados, não podem ser coagidos a participar, etc. E é necessário ter um motivo muito importante para dispensar esse processo. E é claro que não podemos enganar o paciente. Para podermos não dar todas as informações, deve haver uma justificativa muito importante, uma necessidade científica. É claro que às vezes é necessário, devido ao que isso significa para o paciente. E às vezes pode ser antiético até. Mais uma vez, voltando aos regulamentos, eu só queria que vocês entendessem de que isso se trata para os comitês de éticas institucionais dos Estados Unidos, que nós temos uma configuração semelhante à de muitos lugares, mas, em geral, o que eles buscam são coisas que são aplicadas, quer o consentimento seja feito por escrito ou via oral. O tempo para avaliar precisa ser maximizado, a linguagem utilizada precisa ser compreensível, não apenas em inglês ou em português, mas a linguagem em si, porque na indústria nós tendemos a utilizar muitas siglas, abreviações, cientistas e pesquisadores têm o seu próprio vernáculo, mas isso não é muito útil para um paciente que não está acostumado com esse linguajar. Ou seja, muitas vezes o Comitê de Ética Institucional vai querer avaliar isso tudo, tentar avaliar o processo, porque às vezes você escreve um consentimento pensando que você vai submetê-lo ao PubMed, mas não é assim. O consentimento precisa ser feito de uma forma que seja entendida pelo paciente, um consentimento com informações para que o paciente possa olhar e compreender o que vai acontecer com ele. Utilizamos um padrão jurídico chamado de pessoa razoável. Então, nós aprendemos isso no primeiro ano da Faculdade de Direito. Trata-se do nosso padrão que utilizamos para avaliar o que uma pessoa razoável nessa situação quer ou precisa saber antes de tomar sua decisão para participar desse protocolo. E aí, você precisa incluir essas coisas. Às vezes, nós observamos coisas num consentimento
que não seria de interesse para uma pessoa razoável, e aí você não precisa incluir as informações no consentimento. Nós falaremos também sobre os exemplos. Eu incentivo vocês a procurarem um pouco no Google, tem muita coisa por aí. E o que eu sugero que vocês façam é ir para um centro médico acadêmico. Nos Estados Unidos, eu sempre falo, por exemplo, do John Hopkins ou da Mayo Clinic, instituições que têm muita experiência. Se você entrar no site deles, da internet, eles vão ter modelos de consentimentos. Eles sabem de que o que vocês informam trata-se de um template daquilo que nós queremos ver. A realidade, quando você tenta definir um consentimento para aprovação, seria que você utilizaria um template de consentimento. Você não precisaria criar o seu próprio, mas você pode fazer uma comparação dessa versão com a versão do Comitê de Ética Institucional para ver se as coisas se encaixam e conseguir, assim, a aprovação. Mas a ordem geral e o processo de raciocínio para pensarmos em como é que nós vamos compartilhar as informações e aplicar o consentimento seria definir informações concisas sobre o que vocês vão fazer. E aí, mais uma vez, é importante ter certeza de que vai ser tudo de fato bem compreensível. Você vai começar lá de cima para verificar se trata de uma pesquisa e você não precisa participar. É tudo totalmente voluntário e você vai falar qual que é o objetivo do estudo. Nós temos esse medicamento, achamos que ele pode curar isso ou mitigar isso ou aquilo numa determinada doença, todos os procedimentos que vão acontecer, os tipos de risco e até o desconforto, porque muitos estudos têm efeitos adversos. É importante que vocês saibam, não apenas sobreviva a esse desconforto. Agora, é preciso que eles entendam quais são os benefícios, alternativas. É importante que eles saibam que existem outras terapias. Nós não queremos que seja apenas uma lista com uma ordem de que você vai colocar. Ele vai funcionar como se fosse um script para o seu diálogo. Você vai estar face a face com o paciente, mas você vai seguir uma determinada ordem, porque essa é a ordem organizada para apresentar suas informações. É isso que nós queremos, e mais uma vez, vocês podem ver que mesmo aqui nessa lista, eles falam de uma linguagem adequada. Esse vai ser o fluxo que nós vamos utilizar, nós temos pesquisa, você vai definir quanto tempo vai durar a sua pesquisa, tem muitas coisas que têm que ser feitas que possam ter um impacto negativo ou positivo. Você vai falar sobre as coisas que você não pode prometer. Por exemplo, se houver algum problema, você vai informar como é que você vai lidar com esse problema. E também você tem que informar como é que o participante vai poder entrar em contato com vocês. E, mais uma vez, é importante reiterar que a participação é totalmente voluntária. Isso tem que ficar bem claro. Além disso, nós precisamos pensar no uso futuro das informações identificadas, porque nós coletamos muitos dados nos estudos e não queremos jogar isso tudo em cima dos pacientes de uma vez. Mas esses são os dados e, às vezes, nós podemos utilizar os dados, mas que os dados serão utilizados nesse estudo específico. E isso tudo também tem que estar vinculado ao consentimento. Se você achar que você vai compartilhar esses dados em outro momento, o paciente precisa estar ciente. Às vezes, nós podemos até ter uma linha específica. Os pacientes podem autorizar ou dar o consentimento de participar do estudo, mas não compartilhar essas informações. Ou seja, vocês também, em algumas circunstâncias, vão precisar acrescentar alguns elementos como estes,
Mas vai depender do tipo de estudo. Por exemplo, as consequências da desistência do estudo. É claro que o processo é voluntário e ele sempre tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, mas também pode haver implicações clínicas para um paciente que, de repente, para de tomar um determinado medicamento, ou se o paciente tiver implantado um dispositivo e, de repente, ter que tirar aquele dispositivo. Ou seja, é importante deixar bem claro quais são os riscos de uma desistência do paciente. E também você precisa ponderar muito bem como é que você vai dizer isso ao paciente para não parecer uma coerção. Tudo isso é importante para o Comitê de Ética Institucional, eles vão querer verificar isso. Além disso, você vai compartilhar com os pacientes, por exemplo, no momento, nós temos o compartilhamento de informações relevantes dos estudos com os pacientes. Até o momento, nós não fazemos isso com muita clareza. E, às vezes, tudo o que nós compartilhamos são resultados científicos e eles não são escritos para um leigo conseguir entender, digerir e aprender o que ocorreu e quais foram, de fato, os resultados dos estudos. Quando nós colocamos o paciente num processo como esse, nós chamamos esse processo de voluntário, mas eles não sabem quais são os resultados, qual foi o nível de investimento financeiro feito por um patrocinador. Ou seja, eles precisam saber de informações que podem ser relevantes para o seu cuidado. À medida que a ciência aumenta, que as inovações aumentam, nós precisamos também fazer um ajuste adequado para todos eles. Podemos verificar outros elementos que serão discutidos, tudo isso com base no tipo de dispositivo que vai estar sendo utilizado. Então, nós também temos algumas documentações, vocês podem ficar meio chocados com tanta documentação que nós vamos discutir aqui, mas precisamos documentar o que é feito, e é claro que nós podemos ter versões eletrônicas, não precisa estar tudo no papel, escrito a caneta, mas, na verdade, o paciente precisa, de fato, assinar o consentimento informado e eles precisam também receber uma cópia. Eles não podem sair da sua instituição sem uma cópia do consentimento. Tudo isso faz parte do regulamento. Além disso, é importante ter data, o horário em que foi assinado o consentimento informado, tanto para o paciente quanto para a pessoa que iniciou essa conversa, para a pessoa que aplicou o consentimento. Além disso, nós vamos precisar do original para os nossos registros e, basicamente, nós documentamos tudo isso porque é realmente muito importante, o nosso nível de regulamentação exige isso. E aí o consentimento em si foi assinado, datado, com todas os detalhes, como, por exemplo, a versão do protocolo. Depois disso, nós temos um checklist para conferir mesmo que você aplicou o consentimento, que o paciente assinou, datou, e aí vocês vão ver que há alguns detalhes, como, por exemplo, daquilo que tem que ser feito ou não. É importante que vocês façam tudo de acordo com os regulamentos. O processo é altamente regulado, e aí, quando você aplica o consentimento, ele é bem específico. Há exceções, eu já falei sobre isso. Nós podemos ter dispensas de certos tipos de documentação, que nós chamamos de waiver. Nós podemos omitir certos elementos para que eles sejam mais flexíveis. Podemos ter exceções conforme necessário. E eu sempre também gosto de dar alguns exemplos, porque eu estou aqui falando sobre a importância do consentimento informado, com 30 slides, e aí, de repente, eu falo, mas teve uma exceção, nós demos autorização para isso. Então, são ocasiões específicas onde nós podemos considerar documentar também. Por exemplo, o uso de drogas ilícitas.
você vai ter que compartilhar informações pessoais sobre o seu uso dessas drogas. E esse consentimento informado seria o único lugar onde estaria incluído o seu nome e identificação no estudo inteiro, porque depois que o paciente entra no estudo, ele vai receber uma identificação específica para o protocolo. Nós vamos dizer paciente 1, paciente 2. Por exemplo, paciente 1 disse que ela fuma maconha, ou a paciente 1 disse que utiliza essa droga com essa frequência. Isso não seria um problema, mas o consentimento informado vai ter o nome do indivíduo ali, ele pode até ser preso por causa disso, ou seja, tudo isso é muito importante e nós vemos com frequência, ah, por exemplo, violência de gangues, tem gente que não pode entrar num estudo se correr o risco de ser presa. Além disso, nós temos algumas abordagens únicas. Às vezes, quando nós fazemos pesquisas numa cultura onde assinar não é a norma, nós podemos ter uma alternativa diferente para verificar essa documentação do consentimento. Podemos utilizar um símbolo ou uma impressão. Às vezes, podemos até considerar um consentimento aprovado pela comunidade ou pelo líder comunitário, para aí depois começar a tratar o paciente de uma determinada comunidade. Ou seja, seria um consentimento com um nível diferente de consentimento, uma camada diferente de consentimento. E aí, por causa disso, nós podemos até utilizar uma abordagem diferente na forma de documentar essa dupla camada de autorização. Tudo isso é feito para garantir que as pessoas que querem participar do estudo vão continuar a participar, ter vontade de participar da melhor forma possível. E aí, depois, nós temos um formulário abreviado. Esse formulário abreviado é uma outra opção que nós podemos utilizar para o consentimento informado, pode ser utilizada para os pesquisadores e quase sempre isso é utilizado para indivíduos que não falam inglês. Essencialmente, trata-se de um consentimento informado documentado, onde nós temos todo o documentário completo, mas nós temos um formulário mais curto. Lembre-se de que eu falei de um consentimento de 44 páginas. É claro que nós podemos ter uma barreira linguística, e nesses casos, o formulário abreviado é bastante útil para apresentar um resumo traduzido para o paciente, descrevendo o formulário maior, para garantir que o indivíduo vai entender tudo, para garantir que as informações não serão perdidas ou até por eventuais dificuldades com a tradução. Ou seja, com isso nós podemos facilitar a pesquisa, facilitar a vida do paciente, para garantir que nós também vamos ter um processo justo, que não vai levar a uma pressão sobre o paciente. E também há alguns, indivíduos que não têm a capacidade comprometida para tomar decisões. Então, é necessário decidir se esses pacientes vão ser parte da população, quais do estudo e quais são as providências que deverão ser tomadas. Também faz parte do treinamento. Mas uma coisa que nós achamos interessante é o seguinte: esse é um espaço não regulamentado, então, eh, es temos regulamentos para algumas populações, como mulheres gestantes. Elas são muito regulamentadas, porque são uma população muito vulnerável. Mas se houver, talvez uma pessoa portadora de alguma deficiência, como pode ser demência avançada, então vai fazer parte de um estudo sobre, a parte neurológica. Então, essa pessoa não pode dar o consentimento. Mas mesmo assim, você não faz parte da população vulnerável segundo a legislação dos Estados Unidos. Então, o que foi que aconteceu? Ao longo dos anos, os comitês de ética institucionais reconhecem essa lacuna e, intencionalmente ou não, isso não vai funcionar, porque é necessário fazer
estudos com pessoas, principalmente na parte neurológica, de envelhecimento, pessoas que têm dificuldade para tomar decisões. Então, mesmo não sendo exigido pela regulamentação, pelo arcabouço jurídico, há algumas salvaguardas que são colocadas para proteger essa população, porque é aquilo que é moralmente, eticamente correto a ser feito. E, então, além de determinar quem é a pessoa para dar o consentimento informado, e, e também ver se o paciente pode dar esse assentimento nessa situação. Então, o Comitê de Ética Institucional também exige que a equipe de pesquisadores faça uma determinação constante, porque a pessoa pode estar em capacidade de decidir, com a capacidade de decidir no início do estudo, mas talvez 6 meses lá na frente já não possa. Então, é necessário verificar se a capacidade continua lá para a pessoa ser protegida devidamente. Então, e vocês? Qual o papel de vocês? Onde vocês se encaixam? Isso é interessante, porque vocês estão coletando dados sensíveis dos pacientes, então que são poderiam ser identificados e que vão fazer parte de um estudo clínico de pesquisa que poderia ou não fazer parte de um file, um dossiê do FDA. Mas vocês não vão interagir de frente com o paciente, não vão explicar todo esse estudo para os pacientes. Isso já aconteceu antes do paciente ir para a plataforma de vocês e começar a usá-la. Desculpa. Então, por uma parte, vocês precisam saber e confiar que o centro de estudo já fez o consentimento informado do paciente, já aplicou o consentimento, que é muito importante. Então, o paciente não nem saberia que vocês existem se não fosse pelo consentimento informado, né? Mas, tecnicamente, faz parte da sua responsabilidade de conformidade que o paciente realmente recebeu e assinou o consentimento informado para fazer parte desse estudo. E quando já chegarem até a plataforma de vocês, que vocês estão seguindo as bases do consentimento na parte de pesquisa, mas ele precisa ser customizado, né? Vocês não precisam falar sobre todos os riscos do medicamento, do estudo, etc., porque não é isso que vocês fazem. O que vocês têm é uma plataforma, então é um consentimento que explica o que a plataforma faz, qual é o objetivo, o escopo da plataforma, em uma linguagem que seja fácil de entender, como é que vocês vão proteger os dados, sempre há um risco envolvido, é claro, isso também precisa ser dito, quanto tempo os dados vão ficar com vocês. Então, tudo isso precisa ser especificado, parecido com aquilo que nós vimos no consentimento informado do estudo mesmo, seguindo o mesmo modelo e a mesma abordagem, mas para a plataforma de vocês. E é interessante, porque quando nós vimos as recomendações, elaboramos essas recomendações que eu já mencionei agora há pouco, o uso da sua tecnologia, da sua plataforma, faz parte do processo de aprovação pelos comitês de ética institucionais. Então, tudo isso tem a ver com também os fornecedores, como eles foram escolhidos, tudo isso faz parte do processo. Então, um conceito da sua participação, da participação de vocês, faz parte do processo. Mas vocês, individualmente, DataLocan, não vão ter muito a ver com o processo de aprovação pelos comitês de ética institucional. Isso é feito pela equipe do estudo, mas o que eles talvez queiram ver seja algumas fotografias da plataforma, os screenshots, né? E como os dados são coletados, tudo isso é bem padrão, bem padronizado, e para ver como é a interação com a equipe do estudo. Então, não é um consentimento que vai ser apresentado para
o Comitê de Ética Internacional. Isso é bom, não precisa ser aprovado pelo Comitê de Ética Institucional. Então, nós ainda não sabemos bem como vamos regulamentar os fornecedores, prestadores de serviços como vocês, porque vocês não vão ficar, não fazem parte do estudo, mas vão precisar de um consentimento informado pelo paciente. O paciente precisa saber o que é que a plataforma faz, o que é feito com os dados, como é que eles são armazenados de forma segura e o que que acontece se eles decidem desistir do estudo. Vamos dizer, por exemplo, vamos imaginar que eles decidem uma semana depois de começar a usar a plataforma, sair do estudo. Tudo bem, pode, mas o que é que vai acontecer com os dados deles na plataforma? Se eles querem que vocês apaguem, então com quem devem falar para eles serem apagados? Que eles têm esse direito, não é mesmo? Então, como é que os elementos do consentimento podem ser incluídos e também que haja uma prova de que isso está sendo feito? Então, não existe um caminho a seguir específico para esse consentimento informado, nem há regulamento para esse tipo de consentimento informado, diferentemente do resto. Será que vocês acham claro o que eu estou falando? Bom, quais são as responsabilidades da Taloca? Voltando ao padrão da pessoa razoável, né? Então, uma pessoa normal que entra na plataforma como participante do estudo clínico, o que é que a pessoa quer saber sobre a plataforma? O consentimento informado precisa ser organizado, detalhado, como se fosse uma. Também deve ser redigido não como uma lista, e sim com mais informações, mas como uma conversa, e também com os elementos específicos também que indiquem por que está sendo feito está sendo aplicado esse consentimento informado na plataforma. E também é necessário ver como será documentado esse consentimento na plataforma. Hum, por exemplo, pensando então, não que seja apenas fácil de ler, informativo, é, fácil de entender, mas também como será documentado para demonstrar que eles prestaram esse consentimento. Então, o Comitê de Ética Institucional não vai pedir isso de vocês, porque vocês não fazem parte da equipe do estudo, mas é esperado de vocês que isso seja feito. Então, vocês precisam documentar esse sim da parte deles, dos participantes. E também é necessário se certificar de que vocês tenham essa conversa constante. Por exemplo, se talvez o paciente precise visitar a plataforma, usar a plataforma várias vezes durante o estudo para incluir mais dados, etc., é necessário certificar de que o consentimento continua ali valendo, que eles continuam prestando esse consentimento. E então, aqui eu adicionei mais um slide. Eu acabei de adicionar um slide, e a ideia era dar alguns exemplos da vida real sobre desses consentimentos. Então, como eu já disse no início, a Universidade da Indiana inclui tem esse consentimento informado que está ali publicado. A maioria dos fornecedores comerciais não fazem isso porque contém informações sigilosas para eles, mas eu acho que vocês deveriam. Eu aconselho vocês a lerem esses formulários. Eu não quis colocá-lo nessa apresentação, porque senão pareceria que talvez eu estou de acordo ou estou recomendando alguma organização acadêmica, etc. Mas eu coloquei aqui os links do Instituto Nacional da Saúde, NH, pela sigla em inglês. Não sei se está funcionando, minha conexão aqui talvez não esteja funcionando. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui e vou mostrar para vocês esse formulário. Tá todo mundo aqui ainda?
Sim, 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 todos aqui. Vou compartilhar a minha tela para vocês verem. Então, essas são duas organizações grandes, né? O Instituto Nacional da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. E eles mostram aqui os modelos deles para o consentimento informado, as orientações deles. Eles têm vários recursos aqui no site deles para vocês fazerem, redigirem o próprio. E esses são para estudos clínicos, né, com pacientes. Vocês não necessariamente vão querer fazer tanta coisa, ser tão específicos. Vocês não são responsáveis por mais nada, só pela plataforma de vocês. Não tem que falar sobre o risco do estudo, dos procedimentos que fazem parte do estudo, nada disso. Só o que tem a ver com a plataforma de vocês mesmos. Mas esse é um recurso excelente, realmente, com vários modelos de consentimento informado de formulário do NIH. Temos os exemplos aqui, elencados. Parece que eu vou ter que parar de compartilhar minha tela. Vamos ver. Vemos aqui um exemplo de um desses modelos que está no site deles. E realmente é um ABC, né, do modelo, explicando como redigi-lo, como revisá-lo, como também marcar as diversas versões, vocês não se confundirem. Então, as acadêmicas, essas versões são públicas, todo mundo tem, todos os comitês de ética institucional têm isso, mas não necessariamente vamos querer uma coisa tão longa e tão pormenorizada, né? Para a plataforma de vocês. E também não temos tantas informações para incluirmos, o que é bom, na verdade, mas eu queria que vocês vissem para ter uma ideia do que é esperado em se tratando de formulários de consentimento informado, o que é usado pela equipe de estudo para poderem copiar o que faz sentido esse modelo, e depois vocês colocam o que tem a ver com a sua plataforma, e também usando quais são as melhores práticas aqui para vocês verem. Então, mais uma vez, nós temos a revisão do Comitê de Ética Institucional, a OMS, e mais uma vez nós temos templates de consentimento informados que dão acesso a vocês a esses consentimentos para que vocês possam entender, avaliar. Há diferentes tipos de pesquisa aqui, vocês podem verificar diferentes tipos de consentimento também, para vocês terem uma ideia.
Agora eu vou fazer o download aqui. Nós temos várias telas. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui da OMS? Sim. Bom, então, mais uma vez, nós vemos aqui as expectativas, toda a formatação, a linguagem. E aí, o terceiro exemplo, e na verdade, esse aqui foi incluído no slide, seria o oposto do que nós falávamos, ou seja, ele é bem mais curto daquilo que a gente vê normalmente. Essa é uma coisa que eu acabei de inventar, tá? Um consentimento. E eu intencionalmente cliquei aqui, eu mudei um pouquinho, né? Ou fiz de propósito para ele ficar parecido com alguma coisa que vocês pudessem ter de fato. E aí, para mim, isso daí seria totalmente o oposto daquilo que eu vejo nesses consentimentos que eu não gosto. Ou seja, são coisas muito básicas. Só estou clicando aqui numa caixinha, as informações vêm e assim eles vão clicar em sim muito rapidamente, ninguém nem tem que ler nada e pronto. Esse é o consentimento. Então, eu gostaria que vocês trabalhassem em conjunto para desenvolver um consentimento em conjunto que pudesse ser um meio termo entre essa versão aqui e, obviamente, aquela outra versão muito mais robusta do Comitê de Ética Institucional. Tendo dito isto, eu consigo imaginar vocês, do ponto de vista prático, na verdade, indo para um dos websites acadêmicos, avaliando os templates, que talvez sejam um pouquinho mais mas é importante que vocês comecem a brincar com as informações, copia, cola, e comecem a formatar e também verificar se ele está muito comprido ou não, e depois também, obviamente, em termos de desenvolvimento, perspectiva de software, o tempo, onde você vai colocar este consentimento, se você vai fazer um consentimento estratificado, conforme eu dizia, às vezes nós podemos ter um consentimento muito curto também. Podemos fazer o login também, colocar todas as informações e ir um pouquinho mais além. Nós subdividimos, porque faz sentido em relação ao fluxo, e é claro que se ele for comprido demais, você pode ter dificuldades, mas definitivamente há algumas decisões que vocês precisam tomar em relação ao tempo, sobre como você vai documentar depois que o paciente tiver preenchido e como é que você pode voltar atrás. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, eu quero comprovação de que você de fato fez a aplicação deste consentimento um ano depois. Será que você consegue voltar lá no seu sistema e obter todas as informações e dizer, olha, está aqui o seu consentimento? Porque isso vai ser essencial para vocês. Eu espero que nunca ninguém precise pedir para isso, mas é com esse tipo de situação que nós encontramos penalidades, e é por isso que eu não quero que vocês utilizem essa versão curta demais desse consentimento que eu acabei de mostrar aqui, onde você não vai ter nenhuma forma de garantir que eles entenderam as explicações e também você não consegue verificar tudo o que aconteceu nesse processo. Ou seja, é importante saber que você fez esse consentimento, que aplicou o consentimento, porque ele está bem documentado. Há variações com as quais nós vamos trabalhar e nós precisamos falar sobre elas, e é claro, eu estou aqui para apoiá-los da forma que for necessário que eu puder. Também queria abrir agora para perguntas. Olha, perfeito!
Edi, a duração foi ideal. Queria saber se vocês têm alguma pergunta ou algum esclarecimento que vocês precisam agora. Olha, eu tenho umas perguntas. Vocês estão me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Eide. Foi muito claro. A sessão foi incrível. A interpretação para o português também foi maravilhosa. Entendemos tudo muito bem. Muito obrigado. Obrigado também por terem organizado essa sessão. Então, agora eu tenho duas perguntas. Em primeiro lugar, eu fiquei me perguntando sobre quando o paciente deveria ser informado ou orientado. Em que etapa deste processo nós deveríamos dar orientação para o paciente? Bom, aqui nós daríamos o consentimento pela equipe. No consentimento, seria mencionado que eles fariam algum tipo de informação onde vocês não vão utilizar o nome de vocês, só a COA. Mas é importante verificar se seria um momento para utilizar a plataforma. Então, se nós fizéssemos uma combinação, onde a equipe de pesquisa essencialmente vai falar sobre o dispositivo, conectar tudo isso a vocês. E o que eu vejo é que a maioria dos fornecedores colocam isso na mão das equipes de pesquisa. É a equipe que vai orientar os pacientes sobre o dispositivo, porque são eles que estão lá na frente do paciente, e isso faz sentido. Só que eles não são especialistas da plataforma, vocês é que são. Então, isso pode acabar sendo difícil para a equipe de pesquisa ter que explicar sobre uma coisa com a qual eles não estão acostumados. Então, eu provavelmente tentaria trabalhar com os patrocinadores, pesquisadores do centro, para que você possa dizer, olha, quando chegar a hora de utilizar a plataforma, nós podemos fazer uma conexão com eles e ter um contato para treiná-los sobre o que eles podem, de fato, esperar. Eu duvido que vocês tenham muito treinamento sobre isso, mas vocês poderiam colocar as informações no formato que desejarem. Eles poderiam, por exemplo, assistir um filmezinho de 60 segundos explicando o que vocês fazem, quem vocês são, como vocês fazem. Eu, pessoalmente, adoraria uma coisa como essa, especialmente antes de assinar o consentimento informado, para ter um tipo de interação. Mas poderia também ser alguns slides ou uma página de internet. Há formas diferentes de fazer isso. Vocês podem ser bem criativos para fazer isso, mas é importante introduzir o paciente à plataforma. E talvez vocês também possam utilizar isso para obter essas informações, para que eles possam começar a entender o que é que a plataforma faz, o que que vai acontecer com os dados quando eles forem utilizar. Ah, eu entendi, sim. Muito obrigado, Eide. Parece, então, que nós também precisaríamos treinar a equipe de pesquisa, não é? São coisas que nós temos que fazer logo no início. Aí o patrocinador vem, faz o contrato, depois a COA, e aí nós vamos decidir como nós vamos fazer com a Tricoa, né? É importante tentar orientar os pacientes, né? Bom, se vocês forem pedir para eles fazerem essa apresentação, é importante ajudá-los a fazer isso. E da mesma forma que eu já falei anteriormente, para os centros, vocês precisam se lembrar de que é um estudo, de vocês é um estudo, mas eles têm centenas de outros estudos, com plataformas diferentes, mas é importante simplificar isso tudo para eles, isso é essencial. Porque não é porque que eles não se importam, eles só estão ocupados, como todo mundo, e não dá para aumentar o número de horas num dia. Ou seja, é, eu já falei isso antes até. É importante simplificar, facilitar para a equipe de pesquisa, para que eles realmente possam
entender e depois treinar. Ou então que eles possam depender de vocês e dos seus recursos para ajudá-los a fazer isso. Talvez seja mais eficiente. A outra pergunta é a seguinte: como é que nós poderíamos implementar o sistema para ter certeza de que o paciente vai assinar o consentimento informado da Tricor? Porque às vezes nós ficamos achando que nós fazemos o login do sistema e depois confirmamos lá no consentimento. Você acha que isso basta? Olha, eu preferiria que eles fizessem uma assinatura digital. Nós estamos num mundo onde aceitamos essas assinaturas digitais, só que um consentimento formal tradicional vai incluir data, horário, junto com o nome de quem assinou o consentimento. E eu preferiria que fosse assim. E aí, isso também permite que você, no futuro, consiga monitorar todo o seu processo de consentimento. Eu espero que você nunca precise disso numa auditoria, mas você não vai querer ficar numa situação onde você vai precisar, ou um paciente quer sair do estudo e você vai ter que fazer o encerramento do protocolo, né? Porque você vai ter que ter certeza de que você vai fazer o encerramento de forma adequada. E aí, onde isso acaba virando um problema. Entendi, muito obrigado. Uma outra coisa que você falou é que a Tricoa não registra os pacientes, né? Agora, para mim, me parece meio difícil entender como é que nós vamos introduzir essa assinatura digital com todas as informações dos pacientes, por exemplo, nome, e-mail, porque eu acho que a assinatura digital requer pelo menos o e-mail do usuário, não é? E às vezes nós não salvamos isso tudo no cinema. O paciente recebe apenas um código QR. É, é verdade. Bom, então, eles vão entrar no sistema. Estou tentando imaginar isso. Eles recebem o código que vai levá-los para a landing page, onde nós vamos introduzir algum tipo de consentimento. Mas quando eles entram na plataforma, eles só vão utilizar a identificação de paciente do estudo, né? Eles podem entrar lá e só colocar um número. Sim, eles. E a senha, né? A senha deles. E se ao invés deles assinarem o nome deles, eles podem assinar com o número de identificação deles para o estudo. Então, eles vão colocar lá, número 1, 2, 3, assinou o consentimento. E aí você vai ter o horário e a data. Ah, tudo bem, faz sentido, não vejo problema. Eu acho porque assim você consegue manter os dados ficam fora da plataforma, que é o ideal. Gente, nós já estamos meio atrasados em relação aos ENTEP. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês poderiam fazer isso num momento específico para isso. Eu vou mostrar também o glossário para vocês verem aqui, que tem vários termos, palavras-chave, e sobre estudo, investigação, tal, tudo isso, de vez em quando é importante termos alguns slides sobre o que é o consentimento dos menores, né, que é o assentimento, que também não sei se vocês precisarem disso, não sei se vão precisar ou não, mas está ali. E eu vou mandar também a PowerPoint atualizada para vocês terem para a referência da equipe. Ah, é o Eric. O Eric que está falando ali, mas ele está sem microfone, eu ouvi alguma coisa. Bom, parece que já acabamos. Vamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem, dia 27, para uma outra sessão maravilhosa. Não, e eu vou mandar
todas essas informações hoje mesmo? Imagino que será a mesma equipe, não é? Os mesmos participantes, né, para receberem os convites do Zoom? Então, muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima. Obrigada.